candidato à presidência da República, Ciro Gomes, pelo Partido Democrático Trabalhista, esteve em Belém para participar da convenção estadual e para apresentar suas propostas de governo. Confira agora na íntegra a coletiva de imprensa concedida também ao Tailândia News Brasil. Veja, a gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil. Eu sou candidato a presidente da República pelo PDT e eu tenho que ter um olho na eleição e o outro olho no dia seguinte, porque todos os especialistas sabem que o partido que mais vai eleger deputados provavelmente será o PDT, vai eleger entre 50 e 60 deputados, o que é pouco mais de 10% da Câmara. Portanto, todas as forças que estão no processo eleitoral e político têm que se com elas conversar. Evidentemente que as minhas diferenças com o dito centrão são enormes e nós especializamos isso numa conversa muito séria. No fim, eles resolveram, que sempre esteve muito claramente posto, eles estavam discutindo entre a minha candidatura e a candidatura do Alckmin. E eles resolveram ficar onde sempre estiveram. Em relação à sua frase que foi destacada aqui, o Lula só seria solto se o senhor estivesse no poder. O senhor achou que ela foi tirada de contexto? Foi tirada do contexto. Foi trabalho desse sentido? Não, ela foi tirada de contexto porque começou também o momento da intriga. O que eu estou querendo dizer é que o Brasil vive um momento de golpe de Estado e de uma disfuncionalidade institucional muito grave. Quando eu falei a gente, eu não quis dizer eu estou dizendo os democratas, que têm um compromisso com o Estado de Direito, com a restauração da autoridade do império da lei, que no Brasil parece estar completamente deformado. É só isso que eu quis dizer. O Ministério Público ultrapassa seus limites constitucionais e os juízes também. Você tem 1000 exemplos. Por exemplo, quando alguém do Ministério Público vai à imprensa e difama um homem público inocente, antes que qualquer culpa se lhe prove, ele está simplesmente fazendo um abuso de autoridade que no Brasil é impune. Isso não pode mais continuar assim. Ciro, aqui no Pará, o PDT ele tem o apoio e vai apoiar a candidatura do candidato do PSDB. E como é que você vê essa situação, já que a sua candidatura seria uma candidatura de centro-esquerda? Veja, o Brasil é uma federação muito complexa. Só para você ter um exemplo, nós estamos conversando com o PSB. E o PSB votou pelo impeachment da Dilma, e nós consideramos o impeachment um golpe. Então, se nós olharmos para trás, fica quase impossível explicar para o povo essas coisas. Mas o que acontece hoje é que nós estamos olhando todos para frente. E aqui no Pará, vocês conhecem bem a realidade. Ou será o PMDB do Temer, ou uma força moderna, diferente daquilo que tem sido a tradição, e nós do PDT apostamos sempre na mudança. Por isso que o Márcio, para nós, é uma opção de renovação, de mudança, e não é uma renovação que dá um pulo no escuro, é uma renovação de um homem vivido, experimentado, líder de líderes, não é? Porque é presidente da Assembleia Legislativa, vem do interior, conhece a grandeza e as potencialidades do Pará, e nós apostamos nele com o nosso candidato a senador, que vai completar a chapa. Aqui de esquerda do Estado, o PCdoB voltou para a convenção que vai ter amanhã. Infelizmente eu tenho que correr hoje ainda, não é? Pelo meu gosto eu iria, que são companheiros muito queridos. A Ana Júlia é uma amiga de longa data, tenho por ela grande apreço, grande afeição, e sem embargo de não podermos estarmos juntos no primeiro turno, tenho segurança que estaremos no segundo. Não, o povo brasileiro é muito mais sábio do que supõe nosso vão jornalismo. Tá, Ciro, você aparece em quarto lugar nas pesquisas. Você acha que a população não entendeu a sua proposta? Não é assim não, a eleição está começando. Se você tomar as pesquisas de opinião pública feitas a tal distância do processo, praticamente nenhuma delas revelou o que de fato aconteceria. Por quê? Porque a população não está ligada na política ainda. Até muito pouco tempo atrás, o assunto dominante nas feiras, nos bares, nas igrejas, era, depois do culto naturalmente, a Copa do Mundo. Agora não, crescentemente as pessoas vão começar a se ligar no debate nacional, o povo está muito aborrecido com a política, não lhe faltam razões, o povo está coberto de razão, parte está caindo no desânimo, parte na revolta, e o nosso papel de quem tem ficha limpa, quem tem experiência, quem tem proposta, quem tem ideia para o Brasil, é tentar ajudar o povo a entender que a revolta e desânimo não ajudam em nada. É claro que razões há, sobradas, porque afinal de contas a política brasileira está falhando miseravelmente e falhando com toques de vulgaridade na corrupção, na ladroeira, no privilégio. Mas como eu tenho uma ficha limpa e tenho uma ideia forte de como virar esse jogo, estou muito esperançoso de que você está falando com o próximo presidente do Brasil. Então o país precisa crescer. O que o senhor propõe para fazer o Brasil voltar a crescer?
Crescimento econômico não é consequência de conversa, é consequência de um conjunto de fatores, alguns motores. O primeiro motor é o consumo das famílias. Então eu quero ajudar 63 milhões de brasileiros que hoje estão com o nome sujo no SPC. 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC e eu vou ajudar a limpar o nome dessas pessoas todas, porque com isso eu restauro o primeiro motor da economia, do crescimento, que é o consumo das famílias. Segundo, o Brasil hoje está colapsado no investimento privado. As empresas estão colapsadas por um explosivo endividamento, por causa da política de juros absolutamente criminosa que o Brasil tem praticado. Também vou ajudar a consolidar esse passivo e restaurar a condição de investimento das empresas. Terceiro, o grande motor, o mais importante, é o governo. O governo hoje no Brasil está com o menor volume de investimento desde a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho uma proposta para arrumar a casa e passar a investir pesadamente em infraestrutura, especialmente porque gera empregos aos milhões na primeira hora sem importar nada. Construção civil, moradia popular, saneamento básico, enfim, infraestrutura para começar. E ferrovias, rodovias, etc. E por fim, o Brasil precisa celebrar uma nova política industrial, porque nós tínhamos 1/3 da nossa riqueza saído da indústria. E o Brasil está fechando indústrias como quem destrói moscas numa churrascaria de beira de estrada. Só para a senhora ter uma ideia, fecharam 1.600 indústrias no último ano no Brasil. Eu vou retomar a indústria brasileira através do complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Aqui no Pará, por exemplo, o Dendê pode ser uma opção de energética de origem, vamos dizer, limpa, não é? Renovável. Eu quero reestruturar todo um complexo industrial da saúde. Não faz sentido o Brasil estar importando prótese, cama de hospital, tudo com fármacos, químicos, etc. Vou passar a produzir aqui, nós vamos passar. O complexo industrial do agronegócio, a senhora veja, não é, o sul do Pará, por exemplo, produz a soja mais competitiva do mundo e importa do estrangeiro quase a metade dos seus custos de produção. Todos os adubos, todos os agrotóxicos, todos os defensivos, todos os implementos agrícolas, parte maior deles. E por fim, o complexo industrial da defesa. O Brasil está gastando uns 20 bilhões de reais gerando emprego na China, nos Estados Unidos, na Europa, quando podíamos produzir boa parte disso aqui mesmo. Sobre a Lei Candir, candidato, a estimativa da FAPESP, uma fundação aqui do estado do Pará, estima que mais ou menos a União deva 260 bilhões ao Estado em compensação e repasses. O que é que o senhor faria, caso eleito, com relação a essas compensações para os estados, como o estado do Pará? O senhor revogaria a Lei Candir, repassaria isso, negociaria? A Lei Candir é uma grande fraude, entre outras muitas grandes fraudes que a União Federal Brasileira tem cometido contra os estados e contra os municípios que partilham também isso. Porém, as coisas no Brasil não são tão simples para quem estuda os problemas. Você, quando faz a Lei Candir, você está querendo corrigir uma distorção. Qual é a distorção? Nenhum país do mundo consegue exportar imposto. Então você tem que, de fato, tirar os impostos daqueles produtos, especialmente da agricultura, destinados à exportação. Mas os estados estão debilitados nas suas contas, como nunca aconteceu tão grave no Brasil. Aí a União, então, faz vamos dizer, a cortesia com o chapéu alheio, tira os impostos dos produtos destinados à exportação e promete pagar. E não paga. Isso é o que a gente chama no Ceará de cheixo, né? É o popular calote. Evidentemente que não está ao alcance de um governo saldar esse compromisso todo, mas precisamos chamar, e é o que eu pretendo fazer, no ambiente de uma grande reforma fiscal, repactuar o Pacto Federativo Brasileiro. Com os prefeitos e governadores, a gente tem que redesenhar todo o sistema tributário, o sistema previdenciário e a repartição de receitas e atribuições, que é a fórmula da gente atenuar essa lógica de toma lá da cá, que marca a corrupção na política brasileira nos últimos 20 anos. O senhor está sendo criticado hoje pelo Judiciário, ao afirmar que se eleito manteria o Judiciário numa caixinha. O que exatamente não foi isso não, isso é uma expressão que todo mundo conhece e só a fraude é que tenta fazer esse tipo de intriga. Eu estou dizendo que o Brasil está cada um trabalhando fora da sua caixa. Isso não é uma expressão conhecida aqui também no Pará? Então o que eu quero fazer é restaurar o império da lei. E o império da lei é muito claro. O judiciário julga, o legislativo legisla e o executivo executa. Não é possível que o judiciário queira executar no lugar de prefeito. Cada prefeito hoje do Brasil está subordinado a um constrangimento, a uma humilhação de um jovem membro do Ministério Público que ainda de boa fé extrapola, deforma reputações, se mete onde não tem atribuições para mexer. Mas isso é o senhor que está falando, fica com a sua intriga para o senhor mesmo, para mim não. Estou falando de desenho institucional do país, meu caro. Estou falando que o país não aguenta mais essa anarquia, essa baderna. Aquele domingo recém-passado, não sei a vocês, a mim me assustou profundamente, porque a lei não pode ter 5 interpretações diferentes durante um domingo. Aquilo é claramente um indicativo de aberração. Cabe ao chefe de Estado
em interação com o Poder Legislativo, redesenhar essas coisas, corrigir as aberrações. Tem que ter mudança na Constituição? Como isso seria feito? Tem que ter mudança, tem que ter mudança. Que tipo de mudança do Congresso Nacional? Serão propostas transparentemente. Sobre o teto de gastos, o senhor fala em revogar o teto de gastos, já criticou isso. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de... Mas o seu economista, o Mauro Benevides Filho, fala em manter com mudanças, manter a Previdência... Não, manter com mudança não é manter. A minha proposta é revogar 95, por quê? Porque ela é impraticável. Nascem no Brasil 2.700.000 crianças por ano. Como é que eu posso manter o gasto com saúde e educação congelado por 20 anos? Mas o senhor criaria uma nova lei de teto? Isso não existe em nível constitucional em nenhum lugar do mundo. Se a gente quiser, bota na lei plurianual, bota na lei orçamentária, isso existe no mundo. Agora, não faz sentido você congelar por 20 anos o gasto com saúde, educação e segurança.